Olá, dando continuidade ao nosso material, nossas entrevistas, estamos aqui com a ilustre presença do nosso presidente em exercício do Corém São Paulo, James Santos, e com o nosso líder da REDEC, Rudy Rocha. Bom, vamos pular a formalidade. Dr. James, se apresente para quem ainda não conhece, se aqui isso é possível, por favor. Bom, eu sou o James Francisco, presidente do Corém São Paulo na gestão 2021-2023. Sou enfermeiro há 22 anos, sempre atuei na área de urgência e emergência, paciente crítico e na capacitação e formação de profissionais de enfermagem de nível superior e nível técnico. Já tive a oportunidade em algumas empresas de trabalhar ao lado do Rudy, do Arnaldo, então é um prazer enorme poder estar aqui nesse momento batendo esse papo com vocês e podendo transmitir um pouquinho daquela experiência que a gente vem acumulando ao longo dos tempos. E dizer para vocês que, dados os parabéns, por essa jornada, por essa nova missão, eu acredito que vocês têm ajudado muitos profissionais a melhorar o seu know-how científico, seu know-how profissional, e estarem capacitados aí para ter novas perspectivas, novas oportunidades dentro do mercado de trabalho, fazendo com que a sua carreira tome novos rumos, sejam alavancados de forma diferente e fazendo um novo futuro para as suas histórias. Obrigado pela participação, obrigado pela atenção. O nosso objetivo é esse mesmo, é ajudar o pessoal que assiste, que acompanha os nossos cursos, a tomar a rédea das próprias carreiras, né? E ver como que eles podem... Hoje em dia o mundo é complexo, tem sempre 1000 alternativas, 1000 oportunidades, e você tem que sempre escolher, e quando você escolhe uma, você renuncia a muitas, né? Então, às vezes, isso pode não ser uma escolha fácil, né? Então, o nosso objetivo é trazer alguns conteúdos de sensibilização, de capacitação, de instrumentalização também, para que os enfermeiros consigam progredir na carreira da melhor forma possível. Então, obrigado por ajudar nessa missão que é tão importante e tão reconhecida, tão valorizada para a gente. Bom, então, sem mais delongas, vamos ao que importa, que é realmente ouvir um pouco dentro desse espaço. Há algumas décadas atrás, nós tínhamos uma situação em que o acesso à informação, o acesso ao conteúdo, ao conhecimento de fato na área da saúde, principalmente na área da enfermagem, que era muito mais prática do que técnica, trouxe uma virada com os tempos modernos. Então, hoje a gente está vivendo totalmente ao contrário. Então, a gente tem muito conteúdo, diversas fontes, e confesso que está bem escancarado isso. E, assim, dentro da sua perspectiva, dentro da sua jornada, da sua experiência, quando a gente olha para a área de saúde, quais são os requisitos essenciais para os profissionais e quais são os diferenciais competitivos que você vê hoje, pensando para aqueles que estão entrando agora na carreira de enfermagem, para aqueles que estão no final da graduação, já terem um rumo certo, né? Porque isso eu vejo que é um grande um gap da formação acadêmica, que é deixar para pensar na trilha, né, na carreira profissional, depois de formado. O que você traz para a gente? Eu vou aproveitar essa sua pergunta para contar um pouquinho da minha história, né? E acho que aí a gente encaixa bem isso. Pensar na história do James Francisco, é um cara que fez faculdade no sul da Bahia, cidade de 120 mil habitantes, onde é uma instituição pública. Poderia dizer que eu iria morar no sul da Bahia o resto da vida, mas ao longo do tempo da minha formação eu tive grandes mestres que me ensinaram que jornadas que precisam ser de sucesso, elas precisam de desafio sempre, né? E aí, após terminar minha graduação em enfermagem na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, eu morava em Itabuna, dava 16 quilômetros da minha casa até a faculdade, eu resolvi vir a São Paulo. Sou paulistano, nasci em Osasco, mas fui criado na Bahia, fui lá morar lá com 6 anos de idade, fiz faculdade lá e falei assim, olha, falava com meus amigos, quando a gente terminar a faculdade eu vou para São Paulo porque eu vou fazer mestrado, vou fazer doutorado e depois eu volto para cá de novo para continuar a vida tranquila. Fazem 22 anos que eu cheguei em São Paulo, e aí eu fui encontrando desafios após desafios, e hoje eu sou o presidente do maior conselho de classe da América Latina, né? Para que tudo isso aconteça, a gente precisa primeiro ter determinação, coisa que tem faltado em muitos dos profissionais de enfermagem
que estão sendo graduados ou estão sendo formados ao longo do tempo. As pessoas hoje, elas entram num ciclo de vitimismo, algo extremamente ruim para todos, porque ele se coloca na posição de sempre querer algo do outro e não ir atrás daquilo que você faz. Então, a primeira coisa que eu tive na minha vida era a determinação de saber que eu vinha do interior da Bahia, com um olhar totalmente descrente de profissionais que estão na região de maior desenvolvimento, que era São Paulo, e eu tinha que chegar aqui fazendo algo diferente. Ou seja, além da determinação, eu teria que trazer conhecimento para este local, né? Era um recém-formado. Eu vou dizer para vocês que o meu primeiro grande emprego foi na Santa Casa de São Paulo. Eu me lembro quando eu abri a porta do pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo, no meu primeiro plantão, eu olhei, era um corredor extenso, um monte de gente de branco, um monte de paciente. Eu falei, e agora? O que é que eu vou fazer? E eu fiz. Depois de 1 ano e meio, eu era chefe de enfermagem do pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo, né? Além da determinação, do conhecimento, a proatividade é algo que faz com que você realmente vença os seus objetivos. E por que eu digo proatividade? Porque a primeira vez que eu passei no processo seletivo da Santa Casa, me chamaram para a escolha da vaga, era uma vaga de pediatria, eu não quis. A segunda vaga era na ginecologia, eu também não quis. A terceira vaga era no pronto-socorro da Santa Casa. Só que a vaga era à tarde, e eu já trabalhava numa outra instituição e eram incompatíveis os horários. Falei, bom, a única coisa que me resta é o não, então eu tenho que ir atrás do sim. E aí eu fui conversar com a chefe de enfermagem à época, convenci que ela pudesse trocar o horário para o horário da manhã, e eu comecei na Santa Casa de São Paulo. Hoje eu tenho uma grande amiga chamada Cíntia Cristiane, que foi a minha primeira chefe, e me deu a oportunidade, depois de 1 ano e meio, de poder fazer essa migração da minha carreira. Então, determinação, conhecimento, proatividade, né? Outro fator muito importante para os profissionais hoje que buscam o seu primeiro emprego é não achar que as coisas podem ser resolvidas no momento que lhe passa ou que lhe bate a porta a oportunidade. Ao longo desses 22 anos, eu fui professor universitário durante 13 anos, e ao longo de muito tempo eu vi alunos que se formaram em enfermeiros e falavam, olha, professor, eu não consegui arrumar o primeiro emprego ainda. Eu falava assim, tá, mas já tem um certo tempo que você saiu da faculdade. Você fez uma pós-graduação? Não. Não tinha dinheiro. Você fez um curso de extensão? Não tinha dinheiro. Você buscou uma colocação em um curso gratuito? Não, professor, não fui buscar isso. Então, realmente, você não está pronto para o mercado de trabalho, né? A gente aprendeu com Charles Darwin lá atrás que o meio seleciona. E o mercado de trabalho é assim. Ele seleciona pessoas fortes. Ele seleciona profissionais que tenham a determinação de fazer diferença na sua carreira. A vida não é fácil para ninguém, né? 1% da nossa população mundial são de abastados que nascem em famílias ricas e que têm a possibilidade de, desde o primeiro momento da sua vida, não precisar fazer nada. Mas a grande maioria tem que trabalhar. E a gente precisa saber que, para que a sua carreira possa ter sucesso, você precisa investir nela. Então, muitas vezes, é fazer esse investimento. E aí o Arnaldo traz um ponto importante. Hoje nós temos um grande lastro de oportunidades vinculadas à comunicação digital. Me lembro que em 2000, quando eu cheguei em São Paulo, isso que nós estamos fazendo aqui era algo inviável. Sentar e discutir, o Rudy, que está aí já há bastante tempo nessa caminhada, sabe muito bem disso, né? O quanto era inviável você poder usar a tecnologia para comunicar pessoas, para conectar pessoas. A pandemia nos mostrou isso. A pandemia nos fez, eu acredito, que crescer 5 anos em um pequeno espaço de 6 meses, e aí ao longo do tempo a gente foi aprimorando, né? O quanto vocês devem ter mudado a forma de trabalho nesse período de pandemia. Então, hoje, essa oportunidade, ela favorece muito ao crescimento dos profissionais. Eu vou usar agora do meu momento atual. O Corém São Paulo hoje tem um processo muito grande de capacitação. Nós temos 640 mil profissionais inscritos no Corém São Paulo. Eu tenho um Corém Educação que hoje opera totalmente de modo virtual, de modo online, e muitos dos meus profissionais falam assim, olha, eu não consigo passar no processo seletivo. Nós perguntamos, se você faz cursos gratuitos no Corém? Não faço. Então, ou seja,
a oportunidade existe, a chance de crescer e de mudar, ela existe, mas muitas vezes você não está preparado para as oportunidades que surgem. Então, eu acredito que hoje o meio digital ele proporciona grandes oportunidades para os profissionais, haja visto essa que vocês estão fazendo, de poder levar conhecimento a todas as partes do mundo, né? Não só do Brasil, que eu tenho absoluta certeza que vocês recebem também feedback de outras partes do mundo, de material que vocês produzem, de conhecimento que vocês levam. Então, isso hoje favorece muito ao crescimento do profissional de enfermagem.